Existem 3 siglas no desenvolvimento em Java aqui, você já tem que ir se acostumando já. Tá? A JVM a gente já viu um pouquinho, a JRE e também o JDK. Agora, quais que são as diferenças, certo? Então, só um resumo bem rapidinho que a gente já viu sobre a JVM. Nada mais é do que a nossa máquina virtual, que também é um programa que ele carrega e executa os aplicativos, os sistemas em Java. Ele converte lá os nossos bytecode, né, que o que a gente escreve em Java é convertido em uma codificação e depois isso é lido e executado na máquina do cliente, que daí se torna o programa que a gente pode ver usado em um mercado, em uma padaria, em uma farmácia, qualquer lugar, tá? Nós temos a JRE também, além da JVM nós temos a JRE. Na JRE já tem dentro dela a JVM. Então, a JRE é um ambiente de tempo de execução, tá? É utilizado para executar as aplicações da plataforma Java, tá? Então, ela é composto a JRE ela é composto por bibliotecas, que são várias outras funcionalidades, né, de código-fonte, projetinhos que são adicionais, que são compostos, né, por exemplo, um pacote de ferramentas que tem dentro do Java. Então, é composto de bibliotecas e pela máquina virtual. Então, a JRE, tá, ela é usado para executar as aplicações e junto com a JVM. Tá? A JVM, ele pegando assim, qual que é a tarefa principal da JVM? Que é ler os bytecodes. Junto com a JVM, a gente tem mais um pacote de ferramentas que daí vai executar por completo o nosso sistema. Então, JRE mais a JVM vai executar por completo. JVM lê os bytecodes e faz a leitura, converte, certo? E a JRE, junto com a JVM, vai executar por completo o nosso sistema e visualizar na tela. Então, a JVM ela nunca está sozinha. A JVM sempre está dentro da JRE. Então, quando você vai instalar no cliente lá um sistema, você sempre vai colocar a JRE, tá? Que daí já vem junto à JVM, tá bom? O kit de desenvolvimento, que é o JDK. Isso é usado pelos programadores, desenvolvedores. Você, a gente sempre usa a JDK instalado na nossa máquina. A JDK já possui a JRE dentro dela e, consequentemente, já tem a JVM. Então, JDK tem tudo. JDK tem a JRE e a JVM. Então, a gente tem duas separações aqui. Uma é o quê? A JRE com a JVM, que é usado para ler, interpretar, converter e executar. E a segunda parte é o nosso JDK, que é um conjunto de utilitários que permite criar sistemas, software para a plataforma Java, certo? Então, o JDK ele é composto de bibliotecas, tudo que a gente precisa. O que são bibliotecas? Imagina uma biblioteca de livros. Possui várias coisas úteis, de conhecimento, úteis e de informação para a gente poder fazer um sistema. Por isso que se chama aí biblioteca. A gente vai ver isso mais a fundo mais para frente do curso, tá? E ele é composto daí, além desse conjunto de ferramentas, é composto também do compilador, que daí é a parte do JRE e da JVM. Então, o JDK, ele tem tudo que um desenvolvedor precisa. Então, basicamente, o cliente de um sistema fica com essa parte da JVM e da JRE, ou mais especificamente a JRE, que já tem a JVM. Você, programador, sempre vai colocar a JDK, que já tem tudo dentro dele. Então, eu coloquei uma descrição aqui embaixo, que duas divisões distintas, assim que você tem que entender. Apesar de parecer 3, mas eles são divididos, agrupados, duas partes, tá? A JRE, que sempre terá junto a JVM, o cliente precisa disso para poder executar o software na sua máquina. E a segunda parte, o JDK, que sempre terá o JRE e o JVM dentro dele. São para devs ou que para programadores, para eu e você, para a gente que vai criar o sistema, tá? Então, assim, eu tentei resumir o mais simples possível o que são cada uma dessas siglas e como que isso vai se tornar, como que isso é dividido
um ambiente de execução de um ambiente de programação. Então, vocês já vão colocando na cabecinha de vocês que o cliente do sistema, por exemplo, o caixa do supermercado, na farmácia, na padaria, vai sempre ter o JRE. Você que é programador, você sempre vai ter que instalar na sua máquina o JDK, que isso a gente vai ver mais lá para frente, quando a gente vai fazer o download e a instalação em nossa máquina.